Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Sheila de Volta Redonda, o nosso agradecimento pelo convite e vamos hoje caminhar na interpretação de uma das passagens que nós consideramos mais belas e mais ricas de ensinamentos, uma das curas de Jesus, a cura que Jesus realizou de um cego de nascença. Essa passagem, ela é uma passagem longa, ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 9, dos versículos 1 a 41. E nós vamos ler todos e dividi-los em blocos para que a gente possa analisar o que esses trechos, esses versículos nos trazem desse tesouro do ensinamento crístico. As curas de Jesus são passagens muito queridas e respeitadas nos evangelhos, muitas vezes confundidas com milagres, nos quais se pressupõe Deus derrogando as suas próprias leis para fazer algo espetacular. Mas tem uma frase de Santo Agostinho que é muito interessante. Ele diz que os milagres não são contrários à natureza, mas apenas contrários ao que nós sabemos sobre a natureza. Então nós encontramos na doutrina espírita um amparo até científico à questão dos milagres, quando nós estudamos os fluidos, que está lá no capítulo 14 do livro A Gênese, de Kardec. Lucas registrou, no capítulo 4, versículo 40, o seguinte testemunho. Ele escreveu assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhos traziam, e ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava, dando aí para nós o registro de como Jesus fazia realmente uma série de curas das formas mais variadas possíveis. Jesus curava à distância, Jesus curava usando cuspe, Jesus curava pessoas que estavam obsidiadas, curas de familiares, realizava curas contrariando dogmas judaicos. São vários episódios que enriquecem o nosso conhecimento cristão, mas ele o fazia por misericórdia e também para deixar um ensinamento daquilo que nós também temos capacidade de realizar à medida que nós formos caminhando na estrada de progresso evolutivo do espírito. Como este é um episódio longo, nós vamos já adentrar a situação, a circunstância que ele está envolvido, para que a gente consiga completá-lo no tempo que nos foi destinado. Então, em muitas ocasiões, Jesus agia primeiro para depois explicar, ou seja, ele fazia a prática e depois ele explicava a teoria para os discípulos, para aqueles que estavam mais próximos. Nesse episódio, há uma inversão dessa ordem, como nós veremos. Antes de adentrar o capítulo em questão, que seria o capítulo 9 de João, nós vamos pedir permissão para recuar sucintamente ao capítulo 8, onde nós encontramos Jesus pregando no pátio do templo e sendo confrontado pelos fariseus, os judeus que eram muito ligados aos dogmas, aos rituais, às aparências, se apegavam muito a isso e não eram homens assim de essência, de entrega de coração, faziam mais por exteriorizações ritualísticas e se julgavam com isso quites para com Deus, para com a religião deles, o judaísmo. Então, nessa sua palestra no pátio do templo, o mestre revela a si mesmo. É quando ele diz: eu sou a luz do mundo. E ele dá o testemunho sobre o Pai, sobre Deus. É um trecho muito longo desse capítulo 8. E nesse discurso é que ele afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará da ignorância, libertará de muitas coisas
que nós achamos que são obstáculos em nossas vidas, mas conhecendo a verdade dos ensinos do Cristo Jesus, nós começamos a nos situar num patamar mais elevado e mais confortável para o nosso próprio espírito. Acontece que esses ensinos feitos no templo dos judeus irrita essa casta de judaica, os fariseus dogmáticos, teimosos, orgulhosos, que diziam de si próprios que eram os verdadeiros filhos de Abraão. E Jesus afirma nesse trecho também o seguinte: antes que Abraão fosse, eu sou. Mas quem era capaz de entender isso, né? Entre aqueles homens. Jesus mostrando o seu espírito milenar e de conquista espiritual evolutiva ininteligível para nós, né? Podemos dizer assim. Então eles tentam apedrejar Jesus e ele sai escondido do templo. E nesse clima é que Jesus decide deixar o ensino teórico que ele estava verbalizando e partir para o ensino prático. É como se Jesus afirmasse assim: não creem em minhas palavras? Então vejam agora o que vai acontecer. Então essa explicação teórica da lição anterior, né, que Jesus deixou lá no capítulo 8, ela deve ter sido realmente uma lição muito completa, levou a verdadeira luz a muitos dos discípulos ali presentes e que já estavam adiantados no caminho do aprendizado. Mas alguns deles provavelmente tenham tido dificuldade de compreensão pelas palavras que Jesus deu ensino. É como se Jesus tivesse proposto o seguinte: como devemos agir diante do mundo depois que nós estivermos iluminados pelo conhecimento crístico, né? Por esse conhecimento verdadeiro. Então, Jesus, o mestre, resolve dar um exemplo vivo, e nada melhor do que perpetrar a cura de um cego de nascença, ou seja, uma pessoa que nunca tinha enxergado naquela sua reencarnação, para servir de ensino alegórico também, porque vai ter muito simbolismo nessa passagem. E com isso Jesus vai demonstrar que nem a iluminação física, ou seja, nem o milagre, entre aspas, nem a cura que ele conseguiu realizar, seria reconhecido. Quanto mais o ensino espiritual que se ocultava muitas vezes pelas palavras que ele utilizava, que não eram totalmente compreendidas. Então vamos caminhar pelos versículos, começando dos versículos 1 a 5, que está registrado o seguinte: passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem errou ou quem pecou, como trazem algumas Bíblias, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele errou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele a ação de Deus, ou seja, as obras de Deus. Nós devemos executar as ações de quem me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode agir. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Muito bem. Então, vemos aí na interpretação a presença da palavra pecado, né? Quem pecou, ele ou seus pais? Quem errou? São palavras que assumiram um significado específico de ofender a Deus, como se Deus, como se a divindade fosse uma criatura imperfeita, mutável, que pudesse realmente ser ofendida por nós, humanos, que somos criação dele, se zangar com os homens e para depois perdoá-los se eles se arrependessem. Então, isso é uma linha de pensamento totalmente ilógica, nós imaginarmos que podemos realizar essas ofensas a Deus dessa forma. Na verdade, nós ofendemos a nós mesmos quando contrariamos a lei de Deus, né? Então, as escrituras eram muito confusas a respeito da origem dos pecados, da origem dos erros. Por exemplo, no livro de Êxodo e também no livro Números,
do Pentateuco mosaico, assim como no Deuteronômio, se afirma que Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos sobre os terceiro e quartos, ou seja, sobre a terceira e quarta geração. A explicação literal disso é que os filhos pagariam pelos erros cometidos pelos pais, ou seja, os filhos herdariam uma espécie de maldição com os erros, os pecados cometidos pelos pais. Essa era a ideia. Mas o próprio livro Deuteronômio traz também o seguinte: não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada homem será morto pelos seus erros. Então é uma coisa que o próprio livro Deuteronômio contradiz esse conceito de o equívoco, o pecado, o erro dos pais ser transmitido para os filhos, porque aqui ele contradiz essa hipótese. Então, a qual opinião nós deveríamos nos ater? A qual opinião deveriam os estudiosos das Escrituras se ater? Serão castigados os filhos pelos erros dos pais? O resgate dos erros é pedido exclusivamente ao que errou? Qual das duas hipóteses, né? Então, ali estava um caso típico, era um cego de nascença. Então, eles perguntam, quem errou? Quem cometeu o erro? Foi ele próprio ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Olha o que chama a atenção aí. A hipótese de que ele mesmo houvesse errado implica na aceitação da reencarnação. Ou seja, ele teria errado numa encarnação anterior e estaria retomando outra encarnação com esse débito, com o erro, por isso ele nasceu cego. Interessante como é que o princípio da reencarnação já estaria subentendido aí nessa passagem, né? Mas Jesus responde de forma surpreendente, dizendo assim: ele mesmo não errou. Logo viveu antes, sim, mas a cegueira atual não é resgate dos erros de vidas anteriores, não é um resgate kármico e também não é o resgate por culpa dos pais. Aí Jesus esclarece: nem ele errou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele a ação, ou seja, as obras de Deus. Então a cegueira, essa cegueira, o caso desse homem reencarnado cego, era simplesmente uma experimentação, ou, usando uma palavra mais nossa do Espiritismo, uma provação, uma prova, que não tem nada a ver com o resgate do passado. Era uma dificuldade para promover o mérito daquele espírito, uma espécie de aguilhão evolutivo. Então, nasceu cego para que nele se manifestasse a ação de Deus, ou seja, para que se fizesse sentir um impulso divino que constrangesse aquela pessoa a evoluir. Ele ia ter que conviver com a cegueira que foi colocada ali para que ele crescesse na encarnação, e não porque ele tivesse alguma culpa anterior. Então a ação divina realmente se manifesta através dos próprios homens. E isso deve ocorrer, como disse Jesus, enquanto é dia, ou seja, enquanto estamos iluminados pelos ensinos do Cristo. O dia aí tem o sentido da iluminação, do conhecimento, da sabedoria. Estando Deus dentro de todos e de tudo, a ação divina se manifesta sempre de dentro para fora. Então, é preciso que a gente reaja ou haja enquanto é dia, enquanto já tivermos o esclarecimento, porque quando ainda é noite, aí nós não temos condição, porque isso é o simbolismo da ignorância, das trevas. Muito bem, então Jesus explica, nem ele errou, nem seus pais, não é? Mas para que se manifestassem nele a ação de Deus. Vamos prosseguir com os versículos, do 6 ao 11. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lama, e untou com a lama os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se, e regressou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, ou seja, o conheciam desde criança, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava?
Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele, o próprio cego, dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse, um homem chamado Jesus fez lama e untou-me os olhos, e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Pronto, está aí o relato daquele que foi beneficiado. Então Jesus novamente usou a saliva, porque já tinha feito isso antes na cura do surdo gago, registrada em Marcos no capítulo 7, versículo 33, com que faz lama, ou seja, ele cospe a saliva no chão, faz lá um barrinho, né? E besunta os olhos natimortos do cego e pede para que ele vá se lavar na piscina balneária, né? Uma piscina pública de Siloé. Lava-te, e não apenas lava os teus olhos, ou seja, lava o corpo todo, mergulha na piscina. E aí, com assombro, essa pessoa, esse beneficiado, verifica que ele conquistou a visão. Então houve, assim, um regozijo, um espanto muito grande, e logo a notícia se espalhou, ao mesmo tempo que se espalharam as contradições sobre essa ocorrência muito estranha, né? Será que é ele mesmo? É aquele que era cego de nascença? Ele mesmo dizia, sou eu. Vamos prosseguir aqui ainda na leitura. Então, perguntaram-lhe, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, como vira? E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles, ou seja, entre os próprios fariseus. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E o cego respondeu, que é profeta. Profeta no sentido de um espírito mais evoluído, um ser mais evoluído. Então, esse trecho que nós lemos, que foi dos versículos 12 a 17, é muito interessante, porque perguntam, né, ao cego, perguntam a ele, onde está aquele que te curou? Ele diz, não sei. Os vizinhos agarraram o homem e deliberaram levá-lo, então, aos chefes da religião, aos donos da religião, os todo-poderosos fariseus, porque os fariseus eram aqueles homens que faziam preces em voz alta em praças públicas, tinham discussões muito disputadas de interpretações das escrituras para provar uma sabedoria que era só da boca para fora, porque eles eram vinculados mesmo aos rituais. Eles não se preocupavam nas transformações íntimas, nas transformações morais. Então, ao levar o homem cego, que estava curado, o ex-cego, aos fariseus, os fariseus quiseram saber como é que foi, explica. E ele explicou. Ele fez o barro, fez lama e colocou nos olhos e eu vi. Mas qual era a preocupação maior dos fariseus? É que a cura foi feita no sábado. E isso era proibido de acordo com a religião judaica, porque em Êxodo, no capítulo 20, versículo 8, onde estão os mandamentos, né, mosaicos, está lá, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Era proibido trabalhar no sábado, inclusive fazer curas. Olha que coisa absurda, não é? E Marcos, Jesus mais tarde esclareceu, Marcos registrou no capítulo 2, versículo 27, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus ensinando que nós não nos devemos ater às convenções, aos rituais convencionais, mas que nós devemos nos ater àquilo que é útil, que é bom, que enobrece a vida humana, que dignifica o homem.
Então o sábado foi feito para que o homem o utilize e não se torne escravo do dia de sábado. É muito interessante essa passagem nesse ponto, porque a cura maravilhosa, uma cura absurda de uma pessoa que já estava adulta e que era cega desde nascença, passou a enxergar, mas ela se torna algo completamente sem importância diante do sacrilégio da quebra da regra. É proibido trabalhar no sábado. Então era um rigor muito grande dos judeus farisaicos, né? E alguns concluem que Jesus não é de Deus, ele, né, o que curou, não é de Deus, porque ele curou no sábado. Mas havia uns fariseus que um pouco mais ponderados, que disseram: se ele não fosse de Deus, ele não teria conseguido curá-lo. Pedem opinião ao cego e ele mesmo diz: ele é profeta, ou seja, ele é um ser evoluído, ele está muito adiante de nós. Então vamos prosseguir, vamos ver o que mais aconteceu nessa esse fantástico relato de João sobre essa cura do cego de nascença. Vamos ler agora dos versículos 18 a 23. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Então foram consultar os pais do ex-cego e perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confirmasse o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Então, olha só, seria mesmo esse homem cego de nascença? Vejamos com seus pais. Como é que nós vamos comprovar? Porque aqui tem transeuntes, vizinhos, mas nós precisamos de alguém que possa realmente nos garantir que absolutamente realmente ocorreu essa cura maravilhosa. Mas os pais, acovardados, diante da ameaça da excomunhão, da expulsão da sinagoga, de poder frequentar os templos e, naturalmente, uma vergonha pública por conta disso, né? Responderam: não queremos nada com esse assunto. Pergunte ao nosso filho, ele tem idade suficiente para responder. A excomunhão realmente implicaria isolamento, hostilidade, vergonha, discriminação. Por isso o temor e a covardia desses pais do moço, né, do rapaz lá. Interessante que não há nenhuma demonstração no relato de alegria por parte dos pais de ver o filho curado. Não, eles estavam preocupados consigo próprios, né? É um tremendo egoísmo essa demonstração o que eles demonstraram com essas palavras, né? Com esse tipo de reação. Então nós percebemos também, por esse trecho, um efeito opressor com que muitas vezes age a instituição religiosa, ameaçando psicologicamente os seus adeptos, né? No caso, com expulsão, com abandono, com proibição, com preconceito, se você não praticar aquilo que é determinado pelos seus líderes. E nós sabemos que existem instituições religiosas assim, não é? Que oprimem, que obrigam as pessoas a acreditar nos seus dogmas, nos seus rituais milagrosos, e se você não seguir esses preceitos, você tem que ser expulso da igreja, você não serve para eles. Isso para não dizer também as questões de coletas materiais, que são às vezes obrigatórias, não é? Para você não se sentir
diminuído ante as outras pessoas, porque todos doam, então você também tem que doar. Então é uma forma psicológica e opressora de lidar com a religião. Agora, o Cristo Jesus, ele jamais agiria assim. Jesus jamais impôs os seus ensinamentos. Na verdade, o que ele fez? Ele acolheu e ajudou pessoas de todas as classes sociais, sem acepção de preferências ou de ideologias. Na verdade, Jesus disse assim: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele coloca o condicional antes, se alguém quiser. O livre-arbítrio é nosso. Nós podemos seguir o Cristo se desejarmos, mas podemos optar por não fazê-lo. Aí nós vamos ter que tomar a decisão pelo livre-arbítrio qual será a melhor alternativa para nossos espíritos, não é? Então vamos caminhar um pouco mais, vamos ver o que aconteceu em seguida a esse encontro dos fariseus com os pais do cego, pedindo confirmação a eles daquilo que tinha acontecido. Versículos 24 agora até o versículo 27. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é errado, pecador. Estavam se referindo a Jesus. Respondeu ele, pois, respondeu o cego e disse: se é errado, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Aí o ex-cego respondeu: já vo-lo disse e não ouvistes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso também vós quereis ser seus discípulos? Aí ele pegou pesado com os fariseus. Vamos ver o que aconteceu. Analisando esse trecho, os fariseus tentaram sugestionar o ex-cego com a difamação contra Jesus. Ele é pecador, ele te curou no sábado. Mas o ex-cego, o beneficiado, né, o curado, ele não se deixou enganar. Ele diz: olha, bom ou mal, eu não sei, eu só sei que ele me curou. Mas tentam pegá-lo por uma contradição. Como foi mesmo que aconteceu? Pede ele para... É uma cariação, igual faz aí a gente vê nos filmes policiais, né? Pergunta as mesmas coisas várias vezes para ver se a pessoa cai numa contradição. Então, o homem que já estava cansado, né? Cansado, ele apelou realmente para uma ironia. Ele disse assim: contar outra vez? Eu já falei como foi. Será que vocês estão querendo se tornar seus discípulos? Bom, vamos ver então como é que foi a reação dos fariseus, lendo agora dos versículos 28 a 34. Então o injuriaram e disseram: tu és discípulo dele, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. O homem respondeu e disse-lhes: nisto está o admirável, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Os fariseus então responderam: ora, nós sabemos que Deus não ouve a errados, a pecadores, né? Mas se alguém é reverente ou temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram-lhe: tu és todo nascido em erros e nos ensinas? E expulsaram-no. Ora, então vamos ver aí o que aconteceu. Diante da ironia dos fariseus, né? Apelam para a injúria e para o orgulho. Nós somos de Moisés, mas esse Jesus, que eles nem sabiam que era Jesus, né? De onde ele vem? Então é uma fala orgulhosa, uma carteirada, né? Nós somos de Moisés. E esse, quem é? Quem é esse? Realmente o carpinteiro não possuía credenciais, ele não possuía títulos,
nem também era submisso a eles, né? Mas valores e fatos nada adiantavam, nada valiam para os fariseus. O ex-cego, então, se expressa com sarcasmo. Aí que está o admirável. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. E os fariseus, confirmando o entendimento da reencarnação, perguntam assim: nasceste em pecados e pretende ensinar-nos? Se eles admitiam que ele nasceu em pecados, é porque os pecados vieram antes. Então é uma confirmação realmente do entendimento da reencarnação. E acabam expulsando-o do templo, pois se tratava de uma testemunha incômoda, cuja presença atestava a impotência dos fariseus sobre aquele carpinteiro que os deixava perplexos e sem saída. Ou seja, Jesus usava de uma autoridade que os fariseus, por mais que se julgassem donos da religião e com grande autoridade sobre o conhecimento religioso, eles não tinham nenhuma sobre Jesus, sobre o Cristo. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Então, um diálogo muito bonito nesse encontro de Jesus com aquele que ele o havia curado. Ou seja, Jesus acaba procurando-o porque ouviu dizer que eles o haviam expulsado da cidade, e vai até ele e faz essa pergunta: crês no Filho do Homem? O Filho do Homem era um hebraísmo que Jesus usava para falar de si mesmo. É uma expressão do hebraico, filho do homem, assim como tinha filho da paz, que seria o pacificador, filho da luz, que seria o iluminado. Então, filho do homem, aquele que se humanizou, Cristo. E o cego pergunta: quem é ele para que nele eu creia? E Jesus se revela: é aquele que fala contigo. Então ele diz: creio, Senhor, e prostra-se humildemente, né? Diante de Jesus, diante daquele ser iluminado que ele entendia ser muito avançado, além das condições dele próprio, né, do cego, do ex-cego. Então, os três últimos versículos, 39, 40 e 41. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis erro. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso erro permanece. É um jogo de palavras de Jesus. Alguma coisa fica um pouco confusa para o nosso entendimento, mas nós vamos tentar esclarecer com bastante tempo aqui, com vagar, né? Então, alguns fariseus estavam escutando Jesus afirmar a um homem, né, uma alegoria: eu vim para um arbitramento, para um julgamento, a fim de que os cegos vejam e os videntes se tornem cegos. Então essa frase ficou incompreensível. Eu vim para isso, para que aqueles que estão cegos consigam ver, e os que estão conseguindo ver se tornem cegos. Então os fariseus, confusos, perguntaram: acaso somos cegos? A resposta de Jesus é uma resposta extremamente sábia. Ele diz o seguinte: se fossem realmente cegos e nada conhecessem, porque é uma cegueira de conhecimento, nada conhecessem a respeito da verdade, não haveria erro da parte de vocês. Mas vocês mesmos se dizem sábios, se dizem detentores do conhecimento e da verdade, se dizem competentes. E aí que consiste o erro de vocês. Por isso que vocês continuam cegos. Então é muito interessante, né? Toda essa passagem, essa conclusão de Jesus. Podemos ainda fazer algumas reflexões aqui, por exemplo, quando Jesus
pede que o cego se lave na piscina de Siloé, ou seja, que ele mergulhe. É aquela representação do batismo, né? do mergulho na água, que podemos trazer como interpretação o entendimento das palavras numa interpretação alegórica das coisas. Ou seja, esse é que é o mergulho na interpretação, no entendimento perfeito do ensino do Cristo, e não ficarmos na superficialidade do ensino de forma literal, que muitas vezes não traz para nós o conhecimento, a sabedoria necessária, né? E nós também podemos interpretar como ensino o ato de cuspir na terra, porque é uma interpretação que pode nos levar ao simbolismo da encarnação, do mergulho da essência na carne, da essência espiritual na carne, na matéria, especialmente depois que ela mergulhou nos ensinos alegóricos, não literais, que o espírito pode evoluir com esses ensinos. Então, é o mergulho, o retorno à carne do espírito que já está realmente mais preparado através dos ensinos que ele adquiriu. Então, um homem chamado Jesus, ele fez lama, ou seja, ele misturou a centelha divina, a essência de Deus, que Deus coloca em nossos espíritos, né? A nossa centelha divina que todos nós possuímos, ele mistura isso com a matéria, com o nosso corpo físico, plasma o corpo físico. Ungiu-me os olhos, ou seja, cristificou-me, abriu a minha capacidade intelectiva para que eu pudesse enxergar a verdade. Ordenou-me que eu me lavasse, que eu mergulhasse nas águas da sabedoria, nas águas da interpretação correta, interpretação mais simbólica e alegórica. Então, isso tudo nós podemos tirar das passagens que nós lemos. E há aquela pergunta que os fariseus fazem a respeito de Jesus: onde está ele? Então, a resposta que o cego deu, esse cego deu, foi aquela: não sei. Como saber onde se encontra o infinito? Onde se situa o eterno? Onde se aloja o ilimitado? Há um simbolismo nessa questão. Onde está ele? Onde está essa divindade? Não sei. Mas o círculo farisaico, ele deseja cercear a liberdade dos humildes, porque o fanatismo age dessa forma, que é obrigar as pessoas a obedecerem aos seus preceitos, por mais ilógicos e absurdos pareçam. A experiência vivida não intimida, né? Ele diz: eu fui cego, mas agora vejo. Então o ritual é uma das coisas, né? O dogmatismo é uma das coisas que Jesus mais combateu com os judeus que eram altamente radicais e se vinculavam a esse dogmatismo cego, que era aquilo que, no entendimento deles, os aproximavam de Deus. E nós temos na nossa sociedade muitas manifestações religiosas que induzem as pessoas a esse dogmatismo, a essa prática ritualística, ao uso de emblemas como se fossem coisas sagradas que vão resolver os problemas, ao jejum ritualístico, que se eu deixar de consumir determinado alimento em determinada data, eu vou ficar de bem com Deus. Olha, no Espiritismo, nós temos soluções mais lógicas para esse tipo de questão, porque a expectativa de Deus, de nosso Pai, sobre nós, é a nossa evolução espiritual, e essa evolução ela é conquistada por esforço próprio no entendimento da lei de justiça, amor e caridade, na sua aceitação, na sua prática para com os semelhantes. É isso que nos faz evoluir e nos leva para Deus. Como é que é aquela sexta bem-aventurança de Mateus? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa é que é a recompensa. Ou seja, a pureza de coração é quando nós nos alijarmos completamente
das nossas falhas morais. Aí nós alcançamos a pureza, espírito puro. Aí nós vamos ver Deus não visão física, mas de entendimento, de conhecimento, de percepção do nosso espírito. Então, quando nós ficamos aprisionados a essas obrigações ritualísticas, quando nós ficamos aprisionados a fazer determinado tipo de dieta ou de jejum por causa de uma data santa, nós podemos perfeitamente respeitar essas práticas, devemos respeitar os irmãos que as praticam, mas não vemos sentido que isso nos aproxime de Deus. Isso são apenas artifícios para que nós nos aproximemos psicologicamente da divindade, da necessidade de nós termos Deus em nosso coração. Mas a evolução mesmo vai se fazer quando nós subirmos os degraus pelo esforço próprio, como dissemos, cumprindo a lei de Deus, principalmente nas nossas obrigações diante dos nossos semelhantes, diante do próximo. É isso que fará com que a gente consiga patamares mais elevados em termos da evolução, não é? Então a evolução, a nossa iluminação, ela vem como uma resultante de uma ação crística em nós, de um mergulho que seria o nosso livre-arbítrio atuando, né? E como a criatura obedece, ou melhor dizendo, como ela desobedece, ela é expulsa do templo, recebe esse castigo, que é um castigo externo feito pelas personalidades, pelas personagens humanas. Mas ele, como obedeceu, aceitou a ação do Cristo com humildade, respondeu todos os interrogatórios, como recompensa, o Cristo se revela para ele, o procura e se revela para ele. Então é o que acontece com todos nós, quando somos simples, humildes e obedientes aos preceitos crísticos. O Cristo vai se revelar para nós, não materializado em pessoa, mas se revela no íntimo do nosso coração. Nós passamos a perceber o Cristo como ele realmente deveria ser para nós, né? Então, o Cristo cada vez se revela mais e ele produz um efeito que é inesquecível. Aí vem aquela dicotomia, uma dicotomia que confunde o nosso pensamento, que os que não veem, os que são cegos, tornam-se videntes, iluminados pelo Cristo. Mas aqueles que julgam ver, porque julgam estar em dia com seus rituais, com seus procedimentos exteriores, né? Os que julgam ver com uma fraca luminosidade do intelecto, uma luminosidade vaidosa, uma luminosidade oca, eles acabam se tornando cegos. Por quê? Porque não aceitam o fato espiritual. Querem viver só dessas práticas passionais, materialistas, sem viver de fato a lei de Deus em si próprios, fazer com que se tornem exemplos da prática da lei divina em si mesmos. Então, os que são humildes, os que são sábios, os que reconhecem a sua ignorância, os que anseiam pelo Espírito são iluminados com essa luz interior, ou seja, agem enquanto é dia e passam a ver tudo pelo prisma da verdadeira sabedoria. Mas aqueles que só querem ver as coisas materiais e por isso se julgam videntes, esses, diante do Espírito, se tornam cegos e passam a não perceber mais nada. Ou seja, aqueles de nós que permanecemos aferrados a essa religião de fora para dentro e não de dentro para fora, que vivem apenas as práticas exteriores de fazer gestos, de usar emblemas, de fazer uma presença interessada nos templos e não uma presença para se ligar à divindade, aprender os seus ensinos mais sublimes, quando é apenas para, vamos dizer assim, fazer uma troca com Deus. Olha, Deus, eu vou lá na igreja, eu vou lá no templo e você me ajuda aqui na minha loja, você ajuda a resolver aqui a minha doença,
ou ajuda nesse problema que eu estou com meu vizinho, ou ajuda aqui com um recurso financeiro que eu não estou conseguindo. Aí eu faço oferendas, eu faço essa troca material com Deus, com a divindade. Mas isso é completamente diferente de quando nós temos realmente uma noção da necessidade da nossa transformação interior. Porque tudo que Jesus fez, tudo que ele ensinou, foi de forma a nos indicar o caminho para conquistarmos o reino de Deus. Todos os ensinos de Jesus, do Cristo Jesus, tendem a apontar para o reino de Deus, ou reino dos céus. E ele registrou, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, o reino de Deus está dentro de vós. Então, realmente é só pelas nossas ações mais íntimas que nós vamos nos purificando como espíritos, vamos seguindo essa escala de progresso espiritual, vamos alcançando patamares mais evolutivos, que vai nos fazer compreender melhor o que seja Deus e como nos aproximar dele através das suas próprias ações, dos seus ensinamentos. Então não vai ser jamais através de rituais e de exterioridades que nós vamos conquistar Deus, não é? Isso é um entendimento muito importante para nós, né? Então a explicação dada aos fariseus confirma justamente isso. Por isso eles permanecem no erro, ou seja, continuam a vaguear por tempos intermináveis nas sendas ilusórias do mundo físico, nas suas personagens, em reencarnações e reencarnações, tentando encontrar no que é externo esse caminho para ligá-los a Deus, ligá-los ao Pai. Nós podemos então compreender que essa cura do cego de nascença é realmente uma cura absolutamente rica de ensinamentos para todos nós, que vai trazer uma série de questões que nós podemos trabalhar, como nós vimos, né? São muitos versículos, mas nós vimos aí onde estão os principais interesses, que muitas vezes uma coisa maravilhosa acontece, mas essas pessoas ligadas às questões exteriores e ritualísticas não conseguem perceber a essência do belo, aquilo que acontece de mais importante diante dos seus próprios olhos, mas as suas preocupações estão com burlar tal preceito, não trabalhar no sábado, né? Coisas do gênero. Às vezes a gente costuma relembrar que uma Bíblia aberta, colocada em cima da estante, na casa, ela muitas vezes é interpretada como sendo um objeto de proteção para aquele lar. Deveria ser um objeto de estudo. Abrir a Bíblia na página e lá ler e tentar entender o que está ensinando ali. Isso seria muito bacana, porque só abrir aquele livro e colocar ali não vai fazer exatamente uma proteção. Pode, às vezes, nos ajudar, né, a lembrar de Deus, a lembrar que eu preciso orar mais, que eu preciso praticar o que está escrito lá dentro, mas nada desses objetos fantásticos a nos proteger. Essas curas de Jesus, como essa, por exemplo, trazem para nós esse benefício do ensinamento mais profundo, de nós avaliarmos cada trecho e suas alegorias para o nosso próprio crescimento espiritual. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui essa nossa apresentação. Esperamos que tenha sido útil para aqueles que nos ouviram. Agradecemos a presença de todos do campo material, do campo espiritual, e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça em nossa jornada na Terra e em nossos lares. Muita paz a todos.